Ela achou que era apenas um sonho, até ver as marcas em seu corpo na manhã seguinte. Ela acordou às 3h17, não por causa de um barulho, nem por causa de um pesadelo. Simplesmente abriu os olhos, como se algo tivesse puxado sua consciência de volta ao corpo, sem pedir permissão. A respiração estava pesada, mas o quarto estava quieto, quieto demais. Aquela quietude espessa que parece esconder alguma coisa, que parece respirar junto com a gente. Ficou ali, parada, sentindo o lençol gelado na parte das costas que devia estar quente. Não se mexeu. Não chamou ninguém. Só ficou olhando para o teto como se estivesse esperando que algo aparecesse ali. Um vulto, um rosto, uma resposta. Nada apareceu. Mas algo tinha mudado. Sentia isso na pele e no fundo dos olhos. Aquilo que chamava de realidade parecia um pouco fora de foco, como um espelho sujo. A sensação era a mesma de quando se acorda de um sonho esquisito e por alguns segundos não sabe mais quem é. Só que aquela sensação não passou. Levantou da cama com cuidado, como se algo pudesse acordar junto. O chão parecia mais frio do que o normal. Chegou ao banheiro e acendeu a luz. O rosto no espelho estava normal, ou quase. Os olhos pareciam mais fundos. A expressão mais ausente. Como se ela ainda estivesse sonhando e só o corpo tivesse levantado. Só então percebeu a primeira marca. No braço esquerdo, 3 linhas finas e paralelas, como arranhões antigos, mas ainda vermelhos. Não doíam, mas pareciam vivas. Recuou, tocando com a ponta dos dedos. Não eram superficiais, tinham profundidade, como se algo tivesse entrado no tecido da pele e deixado seu caminho traçado ali. O coração acelerou e a mente começou a correr atrás de explicações. Um sonho agitado? Um pesadelo físico? Mas nada fazia sentido. Ela teria sentido dor, teria acordado, teria gritado. Mas nada disso aconteceu. Voltou para o quarto, olhou para a cama como se fosse um campo de guerra. Tentou lembrar, reviver. Mas a única coisa que vinha era uma sensação abafada, como se tivesse afundado no próprio sono, e alguém a tivesse puxado de volta de lá. Mas quem? Fechou os olhos tentando ordenar o pensamento. Mas o silêncio agora parecia carregado de algo que ela não entendia. Como se o quarto tivesse assistido tudo. Como se as paredes soubessem. Sentou na beira da cama, com os olhos fixos na porta entreaberta. E foi ali, naquela noite sem vento, naquela casa sem som, que ela teve certeza. Aquilo não foi um sonho. E se foi, ainda não acabou. Na primeira noite, tudo parecia comum. O quarto estava do mesmo jeito de sempre. Cortina levemente entreaberta, ventilador oscilante fazendo aquele ruído mecânico que há anos embalava o sono. O celular carregando ao lado da cama com a tela apagada. A casa estava em silêncio, e o cansaço do dia fazia o corpo pesar com um conforto previsível. Mas havia algo muito pequeno, quase imperceptível, que estava fora do lugar, como se uma presença estranha tivesse se infiltrado em meio à rotina, sem ser percebida. Um descompasso sutil entre o mundo lá fora e o que acontecia dentro dela, como uma batida de coração fora do ritmo. Deitou-se com a sensação de que esquecia alguma coisa, mas não soube o quê. O lençol estava frio, e o colchão, que antes parecia um ninho, agora parecia engolir. Não chegou a estranhar. Apenas respirou fundo, fechou os olhos e se deixou cair naquele estado entre o consciente e o sono, onde tudo fica suspenso. Mas naquela noite, esse lugar intermediário não ofereceu alívio. Foi ali que começou a sensação de que o corpo não estava sozinho. Como se algo estivesse observando, esperando, um atraso mínimo na escuridão, uma pausa entre os pensamentos. E então, o vazio. Ela não se lembraria de ter sonhado com nada, nenhuma imagem, nenhum som, nada que pudesse ser contado depois.
Só acordaria com a sensação de que havia se ausentado de si mesma, como se a consciência tivesse sido desligada por um tempo maior do que o normal. Mas durante aquele primeiro sono havia um detalhe que o corpo não esqueceria: a rigidez, uma tensão involuntária, como se os músculos não tivessem relaxado por completo. Como se uma parte dela tivesse se mantido acordada, vigiando o que os olhos não viam. Lá pelas 3 da manhã, seu braço esquerdo se moveu sozinho. Uma contração leve, como um reflexo de quem tenta afastar algo no escuro. Depois disso, um sussurro inaudível preencheu o quarto. Não com som, mas com sensação. Aquela densidade invisível que faz os pelos do braço se arrepiarem sem motivo. Se alguém estivesse ali, teria dito que viu sua respiração acelerar. Mas ela não acordou. Ou acordou, mas não se lembra. Porque há sonhos que não são feitos para serem lembrados. Há experiências que o cérebro tenta esconder da consciência como um mecanismo de sobrevivência. E naquela noite, o sono deixou de ser descanso. Tornou-se um lugar desconhecido, um espaço onde forças invisíveis se aproximaram demais. Havia a sensação de ter sido penetrada por algo que não era humano nem espiritual, algo que existia em outro tipo de plano, onde a linguagem não alcança, onde o tempo se dissolve. Acordou no escuro com os olhos abertos. Não sabia quanto tempo havia se passado. O relógio marcava 3h17, um número comum, mas que começaria a se repetir. O quarto parecia igual, mas não era o mesmo. O ar estava mais pesado, o silêncio mais profundo. E havia uma impressão forte de que algo havia saído dali segundos antes, como se ela tivesse interrompido alguma coisa ao acordar. Sentou-se devagar, tentando ouvir, tentando entender por que o coração batia tão rápido. Nada parecia ter mudado, e ainda assim, tudo parecia diferente. O ventilador ainda girava, mas agora o som era irritante, agressivo. A cortina ainda se movia, mas agora parecia esconder um vulto. A cama, onde descansava todas as noites, agora parecia um altar, onde algo havia sido feito sem seu consentimento. Quando acendeu a luz do abajur, seus olhos demoraram a se adaptar. Tudo parecia normal demais. E foi isso que a assustou. A normalidade exagerada. O modo como os objetos estavam perfeitamente posicionados, como se tivessem sido cuidadosamente colocados de volta por mãos que não eram as suas. Tocou o lençol e sentiu umidade. Não era suor, era algo frio, viscoso, que desapareceu segundos depois como se nunca tivesse estado ali. Passou a mão no rosto, no pescoço, nos braços, procurando uma explicação. Mas o corpo não entregava provas, apenas impressões, sensações vagas de que fora manipulada, movida, estudada. Deitou-se de novo, não por cansaço, mas por medo de ficar acordada. A sensação era clara, não estava sozinha, e não se tratava de um ladrão, de um espírito ou de uma alucinação. Era uma outra coisa, um outro tipo de presença. Algo que só existe quando o mundo dorme e que talvez só possa agir enquanto a consciência está desligada. Naquela noite, ela entendeu, não com a mente, mas com o instinto, que o sono não era mais um lugar seguro, era o portal. E alguém, ou alguma coisa, havia atravessado por ele. O despertar com dor e o corpo em silêncio. Ela abriu os olhos antes da luz do dia tocar a janela. O despertador ainda marcava 6h12, mas havia algo mais forte que o sono. A dor. Não uma dor aguda, dessas que fazem gritar, mas uma dor densa, espalhada pelo corpo, como se tivesse sido usada durante a noite de um jeito que ela não consentiu. Primeiro pensou que fosse apenas o peso da cama, um mau jeito, talvez um sonho tenso. Mas ao tentar se levantar, percebeu que o incômodo não era superficial, era profundo, tecido, músculo. Os ombros pesavam, a nuca ardia, as costelas pareciam comprimidas, como se tivessem sido seguradas com força. Sentou-se lentamente, sentindo os lençóis frios grudarem na pele úmida de suor.
A respiração estava curta, o coração acelerado. Mas o quarto estava quieto. Não o tipo de quietude tranquila que embala o amanhecer, e sim um silêncio denso, paralisado, quase teatral. Como se tudo ali estivesse à espera de algo. Como se o ambiente soubesse de um segredo que ela ainda não tinha descoberto. O primeiro reflexo foi tocar o peito, tentando entender de onde vinha aquela pressão. Os dedos encontraram a pele quente e um tanto sensível. Depois passaram para o pescoço, os braços, as pernas, e foi no lado esquerdo, logo abaixo da clavícula, que os dedos pararam. 3 linhas finas, paralelas, como se algo tivesse arranhado sua pele com precisão matemática. As marcas não sangravam, mas estavam ali, levemente inchadas, como se tivessem sido feitas poucas horas antes. O toque provocou um arrepio involuntário. Não de dor, mas de reconhecimento. Aquilo não era normal. Aquilo não era um machucado cotidiano. Levantou-se com pressa, indo até o espelho do banheiro. A luz acesa revelou um rosto pálido, mais abatido do que o habitual. Os olhos fundos, os lábios secos. Mas o que chamava a atenção não era o rosto. Eram as marcas que agora ela via melhor. Além das 3 linhas no peito, havia outras. Uma perto da cintura, outra no antebraço direito. Marcas de pressão, como dedos, como garras, como se alguém a tivesse segurado com força. Um arrepio subiu pela coluna e ela teve que se apoiar na pia. Tentou lembrar, pensou em tudo que fez no dia anterior. Pensou em objetos, em possíveis batidas, em qualquer coisa que justificasse aquilo. Mas não havia nada, nenhuma razão para aquelas marcas, nenhuma memória. Voltou para o quarto tentando manter a lógica ativa. Talvez eu tenha tido um ataque de sonambulismo, pensou, mas nunca teve histórico disso. Talvez tenha me arranhado no sono, mas as marcas estavam em lugares e ângulos que não conseguia alcançar sozinha. Talvez tenha sonhado que estava caindo, mas não havia hematomas de impacto. Só linhas, como trilhas de algo que percorreu sua pele. E então percebeu outro detalhe. O cobertor estava virado, a fronha caída no chão. O celular que sempre deixava carregando do lado esquerdo da cama, agora estava no chão do lado direito. Pequenos deslocamentos. Pequenos sinais de que alguma coisa havia se movimentado durante a noite. Mas não ela. Ela dorme quase imóvel. Sempre dormiu assim. E ainda que tivesse se mexido, ainda que tivesse virado de lado ou derrubado o travesseiro, nada explicava aquelas marcas. Porque agora, olhando de perto, elas pareciam organizadas, simétricas. E, embora ela relutasse em aceitar, pareciam intencionais. Tentou respirar fundo, acalmar o pulso. Voltou para o espelho, observando cada detalhe do próprio corpo como se estivesse vendo uma outra pessoa. Algo parecia diferente, como se sua presença ali estivesse deslocada, como se o corpo estivesse um pouco à frente da alma. A sensação era de dissociação, como se estivesse tentando retornar de um lugar onde não deveria ter estado, mas não sabia qual. Ligou o chuveiro e entrou embaixo da água quente, tentando lavar não só o suor, mas também a estranheza. O toque da água sobre as marcas provocou uma leve ardência. Não era física, era algo mais profundo. Um incômodo instintivo, como quando se pisa em solo que não é seu. Sentia que havia sido atravessada por algo invisível, algo que não deixou rastros, só vestígios. Saiu do banho sem pressa. Passou a toalha com cuidado sobre cada parte do corpo, observando se outras marcas surgiriam. Não surgiram, mas a sensação permaneceu. Ao se vestir, escolheu uma blusa de manga longa, como se quisesse esconder da casa o que ela mesma havia visto. Aquela manhã se tornou uma névoa, e tudo o que ela fazia, escovar os dentes, arrumar o cabelo, colocar o café, parecia mecânico. Como se estivesse interpretando alguém que acordou de uma noite normal. Mas por dentro, a mente gritava. Algo havia acontecido.
Algo estava tentando se comunicar com o corpo e só o corpo estava ouvindo. Foi quando ouviu o barulho, um estalo seco vindo do corredor. Parou tudo. Ficou imóvel. O som não se repetiu. Não havia vento. Nenhuma janela estava aberta. E ninguém mais estava na casa. Mas pela primeira vez, desde que abriu os olhos, sentiu uma presença clara. Não era imaginação, nem paranoia. Era a certeza ancestral de estar sendo observada. Aquela dor, aquelas marcas, aquele silêncio exagerado. Não eram coincidência. Era só o começo, marcas que não estavam lá ontem. Ela passou o dia tentando não pensar nisso. Ignorou as pontadas que sentia ao levantar o braço, desviou os olhos do espelho cada vez que se trocava e não respondeu às mensagens que normalmente responderia. Mas, mesmo em silêncio, o corpo falava. Cada movimento parecia denunciar algo. Cada dobra da roupa sobre a pele sensível fazia as marcas arderem levemente, como se estivessem frescas. Mesmo sendo invisíveis a quem olhasse rápido, era como se não quisessem desaparecer, como se exigissem ser notadas, como se fossem feitas para serem vistas. À noite, quando a casa se calou novamente e a escuridão retornou às paredes, ela trancou todas as portas, verificou janela por janela, fez tudo o que podia para garantir que ninguém entrasse, mas no fundo, sabia que isso era inútil. Porque a coisa que a tocou, que deixou aqueles sinais no seu corpo, não entrou pela porta e não precisava de chave. Voltou ao espelho com o celular na mão, ligou a lanterna e inspecionou cada parte visível do corpo. As marcas no braço estavam mais evidentes agora. Não apenas arranhões, eram trilhas, linhas levemente mais escuras que seguiam direções exatas. E foi aí que percebeu o padrão. No braço direito, uma linha diagonal, de cima para baixo. No esquerdo, 3 paralelas horizontais. No lado esquerdo da costela, uma forma semicircular. Quando traçou mentalmente as posições, viu que elas não estavam ali por acaso. Era como se alguém estivesse desenhando nela, como se seu corpo fosse um mapa. Correu até o quarto e pegou papel e caneta. Sentou-se no chão frio, levantou as mangas e tentou reproduzir as marcas no papel, respeitando ângulos, distâncias, posições. Depois desenhou a marca da costela, a do ombro, uma que só notara de raspão na parte de trás da perna. Vistas separadamente pareciam aleatórias, mas juntas formavam algo. Não uma imagem clara, mas uma composição, um tipo de símbolo quebrado. Algo que parecia pertencer a uma linguagem que ela não conhecia. Pesquisou obsessivamente. Símbolos pagãos, sinais de paralisia do sono, relatos de abduções, rituais, nenhuma correspondência exata, mas algo dentro dela reagia a certos padrões como se reconhecesse sem entender. Uma forma em espiral repetida em culturas diferentes. Um triângulo cortado que aparecia em relatos de sonhos lúcidos. Não sabia o que significava, mas seu corpo parecia entender. Como se as marcas fossem um idioma primitivo, não falado em palavras, mas impresso direto na carne. Voltou ao espelho no banheiro e olhou de novo para si mesma. Pela primeira vez, notou que havia algo nos olhos. Um traço de cansaço que não era só físico. Era como se estivesse sendo consumida por dentro. Como se cada noite drenasse não apenas sua energia, mas sua identidade. Estava começando a se ver de fora, como quem observa um estranho se movendo com seus gestos. Tentou se convencer de que era tudo psicológico, um surto, uma manifestação somática de estresse. Mas algo não encaixava, porque as marcas estavam ali, porque doíam, porque eram impossíveis de reproduzir manualmente. Testou com as unhas, tentou imitar a pressão, não conseguia. Não era superficial, não era acidente, era uma assinatura. Lembrou de repente de uma lembrança esquecida. Aos 8 anos teve um sonho que parecia real demais.
No sonho, acordava deitada numa mesa fria, com luzes no teto e vultos se movendo ao redor. Quando acordou, havia uma linha fina no pulso direito que nunca soube explicar. Contou à mãe, que riu e disse que ela devia ter se arranhado durante a noite. Mas aquela linha ficou por semanas. E agora, olhando para as marcas de hoje, viu que uma delas, a que estava mais apagada, mais antiga, era idêntica. Era a mesma. O estômago virou. Sentiu náusea, calafrio. Começou a respirar com dificuldade, porque pela primeira vez não estava apenas com medo. Estava diante de algo que atravessava o tempo, algo que a conhecia desde sempre, algo que talvez nunca tivesse ido embora. E então ouviu um zumbido, baixo, constante, como um campo magnético. Procurou a origem, mas o som não vinha de fora, vinha de dentro. Um zumbido que parecia ressoar entre os ossos, que deixava os pensamentos embaçados, que aumentava quando se aproximava das marcas. Era como se as marcas vibrassem, como se algo dentro delas ainda estivesse ativo. Deitou-se no chão do banheiro, ofegante. Olhou para o teto branco e sentiu que ele pulsava. E ali, com a luz tremendo sobre seu rosto, entendeu uma coisa. As marcas não estavam aparecendo, elas estavam despertando. A sensação de ter sido tocada. No dia seguinte, o corpo parecia mais pesado, mas não como depois de uma noite mal dormida. Era outro tipo de peso. Um tipo de presença que ficou impregnada nos músculos, na pele, no espaço entre os ossos. Ela conseguia sentir exatamente onde aquelas mãos invisíveis haviam tocado. Mesmo que as marcas estivessem começando a desaparecer, o toque permanecia, como se o corpo tivesse memorizado o gesto, como se ainda estivesse sendo segurado. Havia algo profundamente íntimo naquela sensação, algo que ultrapassava o medo físico e alcançava uma vulnerabilidade que ela não sabia que tinha. Não era como ser agredida, era como ser violada em silêncio, por uma entidade que não precisou de violência porque já tinha controle total. E quanto mais tentava afastar os pensamentos, mais eles voltavam em flashes involuntários. O arrepio na nuca, o frio nos pés, a respiração irregular durante o sono. Partes do sonho começavam a emergir, mas não como lembranças lineares. Eram sensações cruas, imagens desfocadas, um calor sufocante seguido de uma ausência súbita, como se tivesse sido puxada para fora de si e devolvida sem cuidado. Tomou banho novamente, tentando limpar a pele de algo que não era físico. A água não ajudava. Na verdade, acentuava a sensação. Quando a água quente escorria pelo ombro, ela sentia uma memória surgir. Mãos grandes, dedos finos demais para serem humanos, deslizando lentamente pela lateral do seu pescoço. Quando a espuma escorria pelas pernas, vinham flashes de pressão, como se algo a tivesse segurado com força nos tornozelos. Era insuportável. Desligou o chuveiro no meio do banho, envolveu-se numa toalha e chorou. Não um choro de pânico, mas de humilhação, porque o corpo era seu e agora parecia não ser mais. Tentou racionalizar, pensou em distúrbios do sono, em traumas reprimidos, em paralisia noturna, mas nada explicava o que vinha acontecendo. O problema não era o que lembrava, era o que o corpo lembrava por ela. A sensação de calor nos lugares onde foi tocada, a resposta involuntária de se encolher quando passava a mão ali, como se ainda estivesse sendo observada, como se estivesse marcada, como se algo a reconhecesse. Sentou-se na cama e fechou os olhos. Respirou fundo. Tentou se colocar no exato momento em que o toque começou, e então sentiu um arrepio da base da coluna até a nuca. Não era imaginado, era real, quase como um campo elétrico que atravessava a espinha. Abriu os olhos assustada, olhando ao redor. Mas o quarto estava igual.
ou quase. As sombras estavam mais espessas do que antes, como se não quisessem se dissipar com a luz da manhã, como se tivessem uma densidade própria. Aproximou-se da janela para abrir as cortinas e notou uma marca tênue na parede. Um tipo de mancha oval, do tamanho de uma mão. Passou os dedos por cima. Tinta? Sujeira? A parede não reagia, mas o corpo sim. O toque na mancha provocou uma contração involuntária no abdômen, como se tivesse encostado em algo vivo. Ela sabia que aquilo parecia loucura. Sabia que, se contasse a alguém, ouviria conselhos sobre estresse, sobre procurar um psiquiatra. Mas o que sentia não era delírio. Era real. Era instintivo. O corpo não mente. Decidiu naquela tarde não dormir. Queria evitar o retorno, evitar o toque. Ficou na sala com as luzes acesas, televisão ligada, celular na mão. Mas o tempo passou e o cansaço veio como uma maré inevitável. O corpo pedia descanso, mas ela resistia. Bebeu café, lavou o rosto, abriu todas as janelas para o frio entrar. Nada adiantava. Às 2h43 da manhã, os olhos começaram a fechar sozinhos. Sentou-se no sofá e cruzou os braços, tentando manter a cabeça erguida. Mas os olhos pesavam. A mente começava a escorregar para aquela região intermediária onde a realidade perde nitidez. E ali, nesse limiar, veio a sensação de novo. Não o toque direto, mas a expectativa dele. Como quando se sente que alguém está prestes a colocar a mão no seu ombro e você se encolhe antes mesmo que aconteça. Ela se levantou de um salto com o coração disparado. Estava acordada. Tinha certeza, mas algo havia se aproximado. O corpo sabia. E o que o corpo sabia era mais confiável do que qualquer palavra. Porque há toques que não precisam acontecer para serem sentidos. E há presenças que não precisam ser vistas para deixarem cicatrizes. Naquela madrugada, ela entendeu que não era só uma vítima de um sonho estranho. Era um território invadido. E o invasor, seja lá o que fosse, conhecia seu corpo melhor do que ela mesma. A primeira noite em vigilância, ela decidiu gravar, não por coragem, mas porque não aguentava mais duvidar de si, porque a dúvida, aos poucos, estava se tornando mais cruel do que o medo. Queria uma prova, uma única imagem, um único som, qualquer coisa que dissesse: isso está mesmo acontecendo com você. Era isso? Ou enlouquecer de vez. Colocou o celular em modo avião, ativou a câmera e posicionou-o no criado mudo, virado diretamente para a cama. Antes de deitar, testou o enquadramento. Deitou, levantou, deitou de novo. Queria garantir que tudo fosse registrado. O movimento do corpo, a posição das mãos, qualquer sombra no fundo. Depois de tudo pronto, respirou fundo. E pela primeira vez em semanas, sentiu que não estaria completamente sozinha naquela noite. Alguém, mesmo que fosse ela mesma, assistindo no dia seguinte, estaria observando. Mas a expectativa de segurança durou pouco. Assim que apagou a luz, o quarto pareceu mais escuro do que o normal. Um breu espesso, sem nenhum ponto de luz vazando pelas cortinas. Sentia o corpo pulsar de ansiedade. O som do ventilador agora era irritante, como um tic-tac de algo que marcava a contagem regressiva para o desconhecido. Tentou não se mexer, tentando manter a postura rígida para facilitar a análise das imagens depois. Mas o desconforto era crescente. O travesseiro parecia úmido, o lençol áspero. A cama inclinada para o lado direito e ela tinha certeza que o colchão era plano. O sono veio como uma força estranha, um torpor que não obedecia à vontade. O corpo apagou sem transição suave. Foi como cair em um buraco fundo e silencioso. Não sonhou. Ou talvez sonhar tenha sido proibido naquela noite. Só havia o escuro. Um escuro absoluto, sem tempo, sem forma. E mesmo ali, algo a tocava. Quando abriu os olhos, era manhã.
A luz do sol atravessava a cortina com uma intensidade dolorosa. O coração disparado, a boca seca, o corpo inteiro coberto por um suor frio que grudava a roupa de dormir na pele. Olhou para o celular com uma urgência desesperada. A gravação estava ali. 7h49. O arquivo estava intacto. Por um instante, hesitou. Queria ver. Precisava ver. Mas não sabia se aguentaria. Recolheu o aparelho com as mãos trêmulas, sentou-se na beirada da cama e deu play. Nos primeiros minutos, tudo normal. Ela se virando, respirando, dormindo como qualquer pessoa. Por quase 2 horas, nada além da quietude da madrugada. Mas então, um ruído, fraco, um estalo que veio de fora do quadro. O corpo dela se mexe levemente, como se tivesse sentido algo. Minutos depois, outro som, como um arranhar lento de unha contra madeira. A imagem treme levemente, o foco vacila e então, uma sombra, pequena, no canto inferior da tela. Um borrão escuro que se move lentamente em direção à cama, mas que jamais se revela por completo. A câmera não consegue focar. A sombra parece absorver a luz. À medida que se aproxima, a imagem perde nitidez, como se uma interferência invisível tomasse conta da lente. O corpo dela se agita, ela murmura algo, a respiração acelera. Mas o que acontece a seguir faz o estômago dela revirar. Durante alguns segundos, 4, 5 no máximo, algo como uma mão aparece na borda da cama. Mas não é uma mão comum. Os dedos são finos demais, longos demais, e o movimento é lento, quase teatral. Como se aquilo soubesse que estava sendo observado. A mão se aproxima de seu rosto adormecido, mas antes de tocá-la, a imagem corta, fica preta. Por exatamente 11 minutos. Quando o vídeo volta, ela está na mesma posição, o corpo imóvel, as cobertas levemente diferentes, como se tivessem sido ajustadas, como se alguém a tivesse arrumado. Mas não há mais sombra, não há mais som, só o silêncio, só o vazio. Ela pausa o vídeo, está tremendo. Não sabe o que é mais assustador, a imagem do que viu, ou o que não conseguiu ver. Corre até o banheiro e vomita. Depois senta no chão frio, com o celular nas mãos, assistindo ao trecho de novo. E de novo, tentando congelar o momento da mão, tentando entender o que aquilo era. Não consegue, não tem resposta, não tem lógica, só a certeza do toque, a prova concreta de que alguém ou algo esteve ali. E pior, sabia que estava sendo gravado. Naquela noite, ela não descansou. Ela foi estudada. O ruído dentro do silêncio. Ela não dormiu na noite seguinte. Passou horas ouvindo o áudio do vídeo, isolando cada som, aumentando o volume nos trechos onde as imagens sumiam. Queria entender o que havia ali, o que estava escondido nos pequenos ruídos que os ouvidos comuns ignorariam. Conectou o celular a um fone de ouvido potente e se entregou ao processo como se estivesse escutando uma confissão oculta. Cada chiado parecia uma palavra não dita. Cada ruído no fundo carregava uma intenção. Então, no trecho onde a imagem desaparecia, ouviu, não um som alto, nem um grito, mas algo muito pior. Um sussurro, baixíssimo, quase imperceptível, mas constante. Como se alguém estivesse repetindo algo, muito perto do microfone, sem querer ser compreendido. As palavras eram irreconhecíveis, soavam como uma mistura de sílabas de idiomas diferentes, cortadas, distorcidas, abafadas. Mas havia ritmo, um tipo de melodia aguda, insistente, que ficava presa no ouvido mesmo depois de tirar o fone. Repetiu aquele trecho dezenas de vezes, e a cada nova audição sentia o corpo reagir, um enjoo leve, um aperto na garganta, um arrepio que percorria o couro cabeludo e fazia os olhos lacrimejarem. Era como se o som estivesse entrando por lugares que não pertenciam à audição, como se fosse feito para atingir outro ponto, mais primitivo, mais escondido. Gravou o áudio e tentou rodar ao contrário. Nada.
colocou num software de edição, limpou o chiado, isolou frequências. E o que restou foi ainda pior. A voz era real, humana, mas não completamente. O tom era grave e rouco, como se as cordas vocais tivessem sido distorcidas por algo que nunca aprendeu a falar como os humanos falam. Era como escutar alguém tentando imitar uma voz sem nunca ter ouvido uma de verdade. E havia uma frase, uma que mesmo embaralhada se repetia. Acorda de novo. Sentiu o estômago afundar. Acorda de novo. Não fazia sentido, e ao mesmo tempo fazia todo sentido. Porque nos últimos dias, ela havia acordado sempre com a sensação de ter saído de um lugar, de ter sido arrancada de um outro plano, um outro tempo, uma outra coisa. Aquilo que sussurrava queria que ela voltasse, ou talvez nunca tivesse saído. Durante o dia, percebeu algo novo na casa. Não era visual, nem sonoro. Era vibracional, um tipo de tensão no ar, como o zumbido de um aparelho eletrônico ligado em silêncio. Um ruído que não se ouve com os ouvidos, mas que o corpo sente. Passava pelos ossos, fazia o estômago embrulhar e se intensificava perto de certos lugares. O corredor, o canto da sala, a porta do armário, lugares onde antes nada chamava atenção. Agora pareciam carregar algo invisível. Naquela tarde, ficou deitada no sofá com os olhos abertos, ouvindo o silêncio da casa. Mas aquele silêncio não era o mesmo de antes. Era um silêncio carregado. O tipo de silêncio que parece respirar com você, que responde quando você se move, que te observa esperando que feche os olhos. E então veio de novo, o sussurro, dessa vez sem gravação, sem fone, dentro do próprio ouvido, como se estivesse nascendo ali, atrás do tímpano. Era baixo, mas claro, e dizia a mesma coisa. Acorda de novo. Ela se levantou de súbito, com a sensação de estar sendo puxada para trás por dentro da cabeça. O som desapareceu assim que gritou, mas o eco ficou. Na madrugada, decidiu não gravar nada. Não queria repetir. Não queria mais provas. Mas ao deitar-se, notou que o celular estava com a câmera aberta, a luz acesa, gravando. Ela tinha certeza absoluta de que não havia feito isso. E mesmo assim, ali estava, o vídeo rodando há exatos 17 minutos, como se alguém ou algo tivesse ativado sem que ela visse. Deletou o vídeo na hora, mas antes de apagá-lo, viu os primeiros frames. E lá estava ela, deitada, mas com os olhos abertos, fixos, vagos, como se estivesse ali sem estar, como se alguém estivesse habitando seu corpo. Ou pior, como se o corpo tivesse sido deixado para trás, funcionando sozinho. Aquela noite não teve som, mas o silêncio rugia. Fragmentos de um sonho que sangra. Não havia mais como negar. Aquilo que antes parecia um sonho ruim, agora deixava vestígios reais. As marcas no corpo, o sussurro gravado, os vídeos distorcidos, tudo apontava para algo que ultrapassava o campo da imaginação. Mas o que mais a assustava não eram os fatos, era o que sua memória começava a revelar. Até então, ela achava que não se lembrava de nada, que dormia, era invadida e só acordava com os sinais deixados para trás. Mas nas últimas noites, algo começou a emergir. Não exatamente sonhos, eram como cortes abruptos em sua consciência, flashes entrecortados de uma realidade que não devia existir. Começavam sempre com o mesmo cenário. Um quarto vazio, todo branco, sem portas, sem janelas. No teto, um buraco escuro, como se fosse feito de sombra líquida. E ali, do centro do teto, caía uma gota. Sempre a mesma, densa, lenta, vermelha. Ela não sabia se era sangue, mas no sonho sentia o cheiro. E não era metálico. Era doce, doce demais, como o cheiro de algo morto há muito tempo tentando parecer vivo. Nos segundos que precediam o despertar, sempre via uma forma ao longe. Um contorno humanoide, mas distorcido, como se fosse feito de fumaça presa num frasco de vidro.
A figura não se aproximava, apenas observava, sempre no mesmo canto, sempre imóvel. E o mais perturbador, mesmo sem rosto, ela sentia que estava sendo olhada, não com os olhos, mas com algo mais profundo, como se aquela coisa estivesse lendo sua alma. Após uma dessas noites, acordou com a sensação de sufocamento, como se tivesse passado horas prendendo a respiração. Foi ao banheiro e, ao se olhar no espelho, notou algo novo. Não era uma marca, era um detalhe sutil, mas impossível de ignorar. Seus olhos estavam levemente dilatados, como se tivessem estado em um lugar completamente escuro, como se tivessem visto algo que a luz não deveria tocar. E então começaram os outros sinais, não no corpo, no mundo ao redor. Certa noite, acordou com a televisão ligada, mesmo tendo certeza de que a havia desligado antes de dormir. A tela exibia estática, mas por um breve segundo viu sua própria imagem ali. Não uma gravação. Era ela, ao vivo, dormindo, na posição exata em que estava momentos antes. E no canto inferior da tela, o horário, 3h17. Em outra madrugada, encontrou o espelho do banheiro embaçado, mesmo sem ter usado o chuveiro. Havia um símbolo desenhado ali, com um dedo, uma espiral invertida, idêntica à forma que surgia em um dos seus sonhos. Tocou o vidro com a ponta do dedo e sentiu um arrepio correr da mão até a nuca, como se tivesse interrompido algo que ainda estava em andamento. Cada fragmento do sonho trazia mais do que imagens, trazia sensações físicas, a lembrança da temperatura do ambiente, do cheiro do ar, da textura do chão sob seus pés descalços. E o mais assustador, essas sensações se repetiam quando ela acordava. Certas áreas da casa tinham o mesmo frio úmido que sentia no sonho, o mesmo silêncio viscoso, a mesma opressão no peito. Começou a anotar tudo, cada imagem, cada som, cada reação. Criou um caderno escondido, onde tentava organizar os fragmentos como peças de um quebra-cabeça impossível. Mas nada formava um todo. Os elementos pareciam desconectados. Símbolos, vozes, figuras, números, até que notou uma repetição. Em todos os sonhos e até nos vídeos gravados, a hora em que tudo acontecia era sempre a mesma. 3h17. O celular desligava às 3h17. As sombras surgiam às 3h17. As gravações paravam, ou reiniciavam, ou falhavam. Exatamente nesse minuto. Como se o tempo fosse rompido. Como se essa hora carregasse uma brecha, um ponto de entrada. E foi então que a realidade começou a sangrar. No caminho para o trabalho, passou por um poste com uma pichação, uma espiral invertida, desenhada em tinta vermelha. Embaixo, a frase: "Eles te observam quando você esquece quem é." Ela parou, leu, e sentiu como se tivesse acabado de acordar. Ali, na calçada suja de uma rua comum, entendeu que os sonhos não vinham de dentro dela. Eles vinham de fora. E estavam tentando entrar. A marca que também estava no espelho. Na manhã seguinte, ela não foi trabalhar. O corpo até conseguia se mover, mas algo dentro dela estava fragmentado. O tempo havia se tornado disforme, as horas escorregavam e os minutos pareciam se repetir com pequenas distorções, como se vivesse dentro de uma sequência de cópias imperfeitas de um mesmo momento. Acordou 3 vezes naquela madrugada. Em todas, o relógio do celular mostrava o mesmo número, 3h17. E na última vez que abriu os olhos, havia algo novo. No espelho do banheiro, escrito no vapor do vidro, estava a mesma espiral invertida do sonho, mas feita com um dedo real. A forma não estava desenhada como em um filme de terror, cheia de sangue ou ameaças. Estava ali com um detalhe ainda mais perturbador. Cuidado. Como se alguém tivesse feito aquilo lentamente, com precisão, sem pressa, como se quisesse garantir que ela veria. O espelho estava limpo antes de dormir.
Ela se lembrava de tê-lo limpado obsessivamente, como um gesto para tentar se livrar da sensação de ser observada. Mas o vidro agora estava embaçado por dentro. O box não tinha sido usado. E mais do que isso, a marca estava desenhada do lado de dentro do espelho. Sim, do lado de dentro. Passou o dedo por cima, esperando desfazer o traço. Mas a espiral permaneceu, como se estivesse atrás da superfície, como se tivesse sido gravada no próprio vidro. Encostou a testa contra o espelho, tentando entender o que via. E por um segundo, sentiu a temperatura mudar. O vidro estava morno, vibrava levemente. E por um instante, teve a impressão absurda, impossível, aterradora, de que o espelho respirava. Recuou bruscamente, derrubando a escova de dentes no chão. O som quebrou o transe, mas não apagou a certeza de que havia testemunhado algo que não deveria. Algo que a observava através daquilo que deveria apenas refletir. Correu para pegar o celular e tirar uma foto, mas a câmera não captava nada. O espelho aparecia limpo, comum, sem nenhuma marca. Tentou em vários ângulos, com e sem flash. Nada. Como se a marca existisse apenas para olhos humanos. Como se a tecnologia não fosse capaz de registrar aquilo que se manifestava em outras camadas da realidade. Decidiu deixar o banheiro. Voltou ao quarto com o coração disparado, as mãos trêmulas, mas antes de sair, olhou de relance uma última vez para o espelho. E a espiral não estava mais lá. Passou o resto do dia tentando ocupar a mente. Limpou a casa inteira, organizou gavetas, varreu o chão 2 vezes, mas a sensação persistia. Um peso na nuca, uma pressão constante entre os olhos, como uma dor de cabeça que nunca se manifestava por completo. Aquela marca, por mais que tivesse desaparecido, continuava presente. Não no vidro, nela. À noite trancou todas as portas. Fez sinais de cruz nas maçanetas. Rezou. Não por fé, mas por medo. Deitou-se com as luzes acesas, os olhos abertos, a câmera desligada. Não queria mais registrar. Já sabia o que acontecia. O que precisava agora era não enlouquecer. E foi nesse estado de vigília tensa que percebeu um padrão novo. Ao olhar para o armário, viu o próprio reflexo no espelho da porta de correr. Mas não exatamente o que esperava. Seu reflexo não estava perfeitamente alinhado. A cabeça parecia um pouco mais inclinada. Os ombros tensos demais. E os olhos fixos demais. Como se a imagem estivesse congelada enquanto ela se movia. Aproximou-se lentamente. O reflexo a imitava, mas com atraso, com leve descompasso, como se houvesse um eco visual, como se houvesse alguém do outro lado tentando acompanhar seus movimentos. E errando por milissegundos. Ela chegou bem perto, nariz a menos de 5 centímetros do espelho. Olhou nos próprios olhos e perguntou, com a voz quase sem ar: "Você é eu?" E então, sem piscar, o reflexo sorriu. Ela não. O corpo se afastou sozinho, tropeçando para trás. Caiu sentada no chão, os olhos fixos na superfície de vidro. O sorriso havia desaparecido. O reflexo estava novamente sincronizado, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia, tinha visto, e não podia mais fingir. O espelho era uma porta, e do outro lado havia algo esperando. O visitante invisível. Depois daquela noite, algo mudou na casa. Não era visível aos olhos, nem audível de forma clara, mas o ar parecia mais denso. Como se a presença que antes se manifestava apenas durante o sono, agora estivesse desperta, atenta, presente em cada cômodo, mesmo durante o dia. Ela passou a notar pequenos detalhes que, isoladamente, pareciam insignificantes. Mas juntos, construíam um terror silencioso, constante, íntimo. A primeira coisa que percebeu foi a porta do quarto. Todos os dias, ao acordar, encontrava a maçaneta ligeiramente girada, como se alguém tivesse segurado com força durante a madrugada.
Fechava a porta com cuidado antes de dormir, conferia 2 vezes, até trancava. Mas pela manhã, o trinco estava solto. A porta ainda fechada, sim, mas como se tivesse sido aberta e depois cuidadosamente reposicionada, sem o clique do travamento. No corredor, os quadros estavam sempre milimetricamente fora do lugar. Não tortos o suficiente para parecerem caídos, mas levemente inclinados, como se alguém os tivesse tocado de leve. Uma vez, notou que o retrato antigo da avó, que sempre ficava centralizado, agora estava alguns centímetros mais alto. Pegou o nível de bolha, conferiu a altura, mediu a distância da parede. Estava diferente. Não podia ser erro de memória. Era modificação. Alguém havia mexido. Mas quem? Ela começou a deixar pequenas armadilhas, portas entreabertas, linhas de farinha no chão, objetos posicionados estrategicamente para detectar movimento. Mas na manhã seguinte, tudo estava intacto. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. Só a sensação, cada vez mais forte, de que algo a observava enquanto dormia. Ou pior, enquanto acordava. Uma tarde entrou no quarto e sentiu o cheiro, um odor leve, mas inconfundível, como terra molhada misturada com metal oxidado, o tipo de cheiro que se sente em cavernas fechadas, úmidas, antigas, mas não havia nenhuma fonte aparente. Vasculhou cada canto. Nada. No dia seguinte, o cheiro estava no banheiro, depois na sala. Era como se aquilo, o que quer que fosse, estivesse se movimentando, mapeando a casa, deixando sinais, não para ser encontrado, mas para ser sentido. À noite, enquanto passava pela cozinha, ouviu um som vindo da despensa, um estalo seco. Parou, prendeu a respiração. O som não se repetiu, mas ao abrir a porta, viu que uma lata de mantimentos havia caído. Ela sabia que não estava ali. Era uma prateleira alta, e ela nunca deixava objetos na beirada. Pegou a lata com mãos trêmulas e, ao colocá-la de volta, sentiu algo diferente. O fundo da lata estava quente, como se tivesse sido segurada por alguém instantes antes. Na madrugada seguinte, ao passar pelo espelho da sala, algo chamou sua atenção. Não foi o reflexo, foi o atraso. Ela andou, e a imagem demorou 1 segundo a reagir. O suficiente para paralisar sua espinha. Ficou ali, olhando para si mesma, tentando detectar falhas, atrasos, distorções. Então, a luz do abajur atrás dela piscou, mas no reflexo a luz permanecia estável. Ali, naquele instante, ela soube. O reflexo não era mais confiável. E se o reflexo podia mentir, qualquer coisa podia. Com o tempo, começou a sentir o toque novamente. Mas agora, acordada, ao passar por certos cantos da casa, sentia um arrepio específico, como dedos invisíveis roçando seu braço, como se uma presença esperasse por ela ali, na poltrona onde o avô costumava se sentar, no canto do sofá onde ninguém mais se acomodava, no último degrau da escada, onde sempre havia um leve rangido, mesmo sem passos. Um dia, enquanto preparava café, deixou a porta do armário entreaberta. Quando virou para pegar o açúcar, a porta estava completamente aberta, lenta, sem ruído, como se alguém por dentro tivesse empurrado. Ela gritou, não por ver, mas por sentir, por perceber que aquela coisa agora andava livre. Não precisava mais do sono, não precisava mais do escuro, não precisava pedir permissão. E pela primeira vez teve um pensamento que a paralisou por dentro. E se aquilo sempre esteve aqui? E se o invisível que agora se revelava era apenas o verdadeiro dono do espaço? E ela, a intrusa? A hóspede acidental de uma presença que, paciente, esperou anos para se mostrar. Naquela noite dormiu com todas as luzes acesas. Mas mesmo assim, sentiu o toque. Desta vez, no centro das costas. Frio, lento. E dessa vez, ela não acordou sozinha. A última pessoa que dormiu aqui. Ela passou o dia sem dizer uma palavra. Não ligou para ninguém.
Não respondeu mensagens, nem mesmo olhou o celular. Era como se a própria linguagem tivesse perdido o sentido. Como se qualquer tentativa de explicar o que estava vivendo fizesse aquilo crescer. Falar seria dar forma, nomear seria invocar. Então, permaneceu em silêncio, tentando convencer o corpo de que ainda estava no mundo real. Mas o mundo real começou a falhar. As horas já não passavam da mesma forma. Às vezes, ela tinha a certeza de ter ficado parada por 5 minutos, mas o relógio mostrava 2 horas a mais. Em outras, perdia completamente a noção de tempo e, quando piscava, era como se o dia inteiro tivesse evaporado. Os objetos da casa mudavam de lugar sozinhos. Fotografias nas molduras ganhavam tons estranhos, amarelados, mesmo sendo impressões recentes. E os espelhos, ela já não confiava mais neles. Passava por cada um desviando os olhos, como se fossem janelas para algo que a observava de volta. Foi nesse estado de suspensão que decidiu abrir a parte de baixo do guarda-roupa, aquela gaveta que nunca usava, onde guardava velharias, coisas de outro tempo. Queria reorganizar tudo, talvez jogar fora, talvez encontrar algo que a reconectasse à normalidade. Mas o que encontrou ali não a trouxe de volta. A empurrou ainda mais fundo. No fundo da gaveta, entre caixas vazias e papéis antigos, havia um pedaço de tecido grosso, como um retalho de um colchão antigo. Estava enrolado, envolvido com barbante. Quando desamarrou, encontrou algo costurado no verso. Um pequeno envelope bege, sujo pelo tempo. Nele, uma frase escrita à mão, com letras firmes: "Não durma aqui." O coração dela travou. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir o papel. Dentro do envelope havia uma folha dobrada várias vezes, com uma caligrafia apressada, quase ilegível. O texto era curto, mas parecia escrito por alguém à beira do desespero. "Se você encontrou isso, ainda há tempo. Saia. As marcas vão aparecer primeiro. Não tente gravar. Não tente entender. Não fale sobre isso com ninguém. O quarto não está vazio. Ele nunca esteve. Eles vêm quando você dorme, mas só ficam quando você começa a lembrar." A última frase estava escrita com uma força que rasgava o papel. "A casa não é assombrada. A casa é viva." Ela soltou o bilhete como se queimasse. Recuou, o corpo em choque, os olhos fixos na gaveta. Era impossível. Nunca tinha visto aquilo. E mesmo que tivesse sido deixado por antigos moradores, por que ainda estava ali? Por que intacto? Por que esperando por ela? Passou a tarde vasculhando a casa. Procurou marcas nas paredes, compartimentos escondidos, encanamentos abertos. Começou a arrancar os painéis de madeira atrás da cabeceira da cama, como se algo dentro dela soubesse onde procurar. E ali, entre tábuas emboloradas, encontrou o que parecia ser outro esconderijo. Um pequeno nicho, selado com fita adesiva antiga. Dentro, uma folha plastificada e dobrada várias vezes. Era uma ficha de locação, datada de 1993. Um nome: Mário Xavier. Ocupação: técnico de eletrônica. Tempo de residência: 3 meses. Na parte de trás, uma anotação a caneta vermelha, escrita à mão por alguém que claramente não queria ser encontrado. Ele falava com o espelho. Pesquisou o nome. Não encontrou nada. Nenhum histórico, nenhum documento digital. Era como se aquela pessoa tivesse simplesmente desaparecido do mundo. Mas na mesma noite, algo pior aconteceu. Ao se preparar para dormir, sentiu um desconforto profundo no chão do quarto, como se o piso estivesse diferente. Agachou-se e passou a mão. Uma das tábuas soltas rangia de forma diferente. Puxou com força e descobriu algo enterrado ali. Um pedaço de papel fotográfico, parcialmente queimado. A imagem era desbotada, mas revelava um rosto familiar. Era ela. Não da forma como estava agora,
mas com a mesma blusa que vestira 2 noites antes, a mesma posição que estava na cama, dormindo, e atrás dela, uma sombra. O quarto girou, o estômago revirou, sentiu as pernas cederem. Aquilo não fazia sentido, era impossível. Como alguém poderia ter tirado aquela foto? Como poderia tê-la escondido ali, embaixo do chão, antes mesmo dela viver aquilo? Ou talvez não tivesse sido antes. Talvez aquilo já tivesse acontecido. Talvez estivesse acontecendo de novo. Talvez a casa não estivesse apenas viva. Talvez ela estivesse repetindo algo que já tinha vivido. E o que assombrava aquele lugar estivesse apenas esperando ela lembrar disso. O corpo que nunca descansa. Ela parou de dormir. Não por escolha, não por força de vontade, mas porque o sono agora era uma sentença, um ritual que a empurrava todas as noites para um lugar onde o tempo não existia e as leis do mundo deixavam de funcionar. Dormir significava perder o controle, e ela já não confiava no que fazia com o corpo quando a consciência se apagava. Começou a usar truques para se manter acordada. Café em excesso, banhos gelados, música alta nos fones. Se distraía com vídeos, luzes fortes, até pregos sob os dedos para manter o cérebro alerta. Mas o corpo tinha limites, e o corpo dela já não era só dela. Quanto mais lutava contra o sono, mais sentia que estava lutando contra outra força. Uma que a observava por dentro, que a guardava, que esperava sua fraqueza com uma paciência milenar. Depois da terceira madrugada em claro, vieram os tremores. As mãos não paravam quietas. As pálpebras fechavam sozinhas e ela tinha que se beliscar para mantê-las abertas. E foi no quarto dia, quando finalmente cedeu por menos de 1 hora, que percebeu a verdade mais cruel. As marcas continuavam aparecendo mesmo quando ela não dormia. No breve cochilo involuntário no sofá, acordou com um corte novo no tornozelo. Fino, preciso, vertical, como um número sendo riscado em sua pele. Como se estivesse sendo contada. O desespero tomou conta. Não bastava mais resistir ao sono. Agora, nem a vigília a protegia. As regras haviam sido quebradas. A presença que antes precisava da escuridão, agora caminhava livremente. Não importava se os olhos estavam abertos. O corpo ainda podia ser invadido. As pessoas começaram a notar, na rua, no mercado, no elevador. Os olhares duravam um pouco mais. As expressões eram de inquietação, não de julgamento. Como se vissem nela algo que não conseguiam explicar. Certa vez, ao pagar o caixa, o atendente hesitou antes de entregar o troco. Ficou olhando para a mão dela e murmurou quase inaudível. "Isso, tá do lado de dentro." Ela congelou. Não respondeu. Saiu sem o troco. E não voltou mais. Com o tempo, começou a esquecer palavras, a se perder dentro da própria casa, a deixar objetos em lugares errados, frases inacabadas, ações automáticas. Às vezes, acordava em posições estranhas, de pé diante do espelho, com as mãos encostadas no vidro. Uma vez, estava ajoelhada no chão da cozinha, o rosto colado na cerâmica gelada, sussurrando uma sequência de números que não conseguia lembrar depois. O corpo estava colapsando, mas havia outra coisa acontecendo também, algo mais sutil, como se uma nova consciência estivesse tentando tomar espaço dentro dela, um tipo de ruído mental, uma segunda voz sem som, uma presença interna que não pensava, apenas observava. Ela a sentia no fundo dos olhos, na base da nuca, na contração involuntária dos músculos, como se estivesse se tornando hospedeira de algo que vivia entre as frestas da percepção. E então vieram os espasmos. Começaram leves, um dedo que se movia sozinho, o pescoço que virava involuntariamente. Depois vieram os tremores noturnos, as convulsões suaves. E no fim daquela semana, ela acordou com a coluna completamente arqueada para trás, como se o corpo estivesse tentando fugir de si mesmo. Chorou de dor,
Mas mais do que isso, chorou de medo do que o corpo estava começando a fazer, sem a permissão dela. O médico não encontrou nada. Exaustão, ele disse, privação de sono extrema. Recomendou repouso, medicação leve, terapia, mas ela sabia. Não era psicológico, não era neurológico, era espiritual. Ou algo além disso, porque naquela mesma noite, sem tomar nenhum remédio, dormiu por 3 horas. E ao acordar, viu algo gravado na parte interna da coxa. Algo diferente das marcas anteriores, era uma palavra, escrita em uma linguagem que não reconhecia. Linhas retas, intercaladas com curvas angulosas, como um código. Mas quando olhou para aquilo, entendeu o que dizia. Não por tradução, mas por instinto. Dentro. A palavra queimava na pele, e queimava dentro também. O corpo agora não era mais seu, era um território em disputa. E enquanto ela lutava para permanecer consciente, o outro lado da consciência tomava forma. O vídeo que ninguém deveria ver. Ela jurou que não iria gravar de novo. Depois das últimas noites, das marcas, dos cochilos onde o corpo agia sozinho, prometera a si mesma nunca mais registrar o que acontecia enquanto dormia, ou enquanto era usada. Mas naquela madrugada, ao acordar com os olhos já abertos, de pé no canto do quarto, o celular estava em suas mãos, e a gravação já iniciada. Não lembrava de ter levantado, nem de ter desbloqueado a tela. Mas lá estava, o tempo rodando, a imagem tremida apontando para a cama desfeita. Como se alguém estivesse ali, observando o local onde ela deveria estar deitada, mas não estava. O mais perturbador, a gravação estava com o microfone desligado. Um mudo absoluto, como se o próprio aparelho soubesse que o som seria perigoso demais. Paralisada, ela assistiu à gravação ali mesmo, no escuro, com o coração acelerando a cada frame. A imagem balançava lentamente, como se fosse filmada por uma criança ou por alguém que não sabia muito bem o que era um corpo humano. A câmera se aproximava da cama devagar, registrando o vazio, o lençol amarrotado, o travesseiro caído no chão. Mas então, do lado oposto do colchão, algo começou a se mexer. Uma dobra no lençol. Não estava apenas afundada. Ela respirava. O vídeo dava zoom, lentamente. E o que parecia ser apenas um volume sob as cobertas começou a se mover. Primeiro, um impulso suave. Depois, uma elevação mais brusca, como se algo estivesse tentando sair de dentro do colchão, empurrando de dentro para fora. Mas não foi isso que a destruiu. Foi o momento em que a câmera virou para o espelho. Ali, na imagem refletida, o quarto aparecia sob uma perspectiva que o celular não estava captando diretamente. E no reflexo, ela estava ali, deitada, dormindo, com os olhos abertos. A respiração era pesada, a boca entreaberta. Os olhos não piscavam. Estavam fixos no teto, como se olhassem algo que ninguém mais conseguia ver. E então, lentamente, o reflexo da ela começou a sorrir. Mas não havia nenhum sorriso no rosto real. Ela pausou o vídeo com os dedos gelados, o estômago travado. A imagem congelada no sorriso distorcido não se parecia com ela. Era o mesmo rosto, sim, mas a expressão era diferente. Os olhos estavam fundos demais. A pele parecia levemente acinzentada, como se fosse uma imitação falha, uma versão anterior, mal acabada. O.J. posterior. Sabia que deveria apagar, que aquilo era um portal, que continuar vendo era se permitir cair mais fundo. Mas deu play. O vídeo continuou. A câmera tremia. O quarto parecia escurecer aos poucos, mesmo com as luzes acesas. E então, no canto direito da tela, uma sombra passou correndo. Rápida demais para ser identificada, lenta o suficiente para confirmar que estava ali. E logo depois, a tela ficou preta. Não houve queda, nenhum som, nenhuma interferência visível. A gravação simplesmente parou.
e em seu lugar apareceu uma nova pasta no celular, nomeada com símbolos, números quebrados, letras invertidas. Abriu. Dentro havia um único arquivo, uma captura de tela, ela mesma, dormindo, mas com a perspectiva de quem estava de pé, acima dela. A imagem foi tirada de cima, com um ângulo ligeiramente inclinado, como se alguém estivesse em pé sobre o colchão ou flutuando. Ela gritou. Lançou o celular contra a parede. Correu até o banheiro, chorando, o corpo em colapso. O coração parecia um tambor desequilibrado dentro do peito. Vomitou. Caiu. Ficou ali no chão por horas. Quando finalmente voltou ao quarto, pegou o aparelho destruído, a tela trincada. Ligou. Funcionava. Mas o arquivo havia sumido. E em seu lugar, uma única notificação nova. Sem aplicativo, sem origem. Apenas uma mensagem na tela bloqueada. Você finalmente viu. Naquela noite, ela não apagou a luz. Não fechou os olhos. Não se moveu. Porque sabia que a partir daquele momento não havia mais diferença entre o que era gravado e o que era sonhado, nem entre quem observava e quem era observado. Quando o pesadelo se torna a única realidade, ela parou de tentar diferenciar os estados: sono, vigília, presente, passado. O que era real e o que era sonhado já não ocupavam lugares distintos. Se misturavam, escorriam um dentro do outro como água suja e tinta preta. Ela passava horas em silêncio absoluto, sem saber ao certo se estava acordada ou se ainda era parte daquele mesmo ciclo, aquela mesma madrugada que nunca terminava, aquela mesma visita que nunca ia embora. Começou a ouvir vozes fora da cabeça, não como delírios, como ecos. Sussurros que saíam de dentro das paredes, frases entrecortadas, como trechos de uma conversa antiga sendo revivida, vozes de si mesma, vozes de outros, vozes que sabiam o nome dela antes dela responder, e que chamavam por ele, como se esperassem que ela finalmente aceitasse o chamado. O tempo começou a se partir. O relógio digital parava. Às vezes marcava 3h17, mesmo quando era pleno meio-dia. Outras vezes, simplesmente apagava. O fogão deixava de contar. O celular travava no mesmo minuto, não importava o que ela fizesse. Era como se o tempo da casa tivesse sido desconectado do mundo. E ela, presa em um limbo de minutos reciclados, onde só o horror avançava. As marcas voltaram, não como antes. Agora, não eram linhas, nem cortes, mas formas. Formas claras, nítidas, gravadas como cicatrizes recentes. Círculos concêntricos, símbolos impossíveis, formas simétricas. Todos nos mesmos lugares, onde desde o início o toque se manifestava. Só que agora não sumiam mais. Estavam definitivos, como um selo, como um pertencimento. Certa manhã, acordou no chão da sala. Havia espelhos ao redor, todos posicionados voltados para ela. Não se lembrava de tê-los movido, mas lá estavam. O espelho do quarto, o do banheiro, um antigo de moldura quebrada que ficava encostado na parede havia anos. Todos apontando para ela, e em todos os reflexos, ela estava sorrindo, mesmo que o rosto real não estivesse. Depois disso, deixou de sair de casa. Não por medo de ser vista, mas por sentir que lá fora não fazia mais parte. O mundo parecia artificial. As vozes das pessoas distantes, o vento falso, a luz encenada. Tudo parecia um cenário feito para contê-la, enquanto algo dentro dela crescia. Algo que antes vinha de fora, agora falava por dentro. Começou a escrever coisas das quais não se lembrava. Enchia folhas com símbolos, frases sem sentido, palavras em línguas que não conhecia. Ao reler, não entendia nada, mas ao escrever, sentia-se em transe, como se estivesse canalizando algo, como se fosse apenas o corpo, emprestado por outra consciência.
E foi nesse estado de quase ruína que ouviu a campainha tocar. Não recebia visitas havia semanas. Ninguém batia a porta, ninguém ligava. A campainha tocou uma vez e depois outra. Ao espiar pelo olho mágico, não havia ninguém. Mas algo em seu interior dizia: abra. Ela não obedeceu, deu passos para trás. E então ouviu do outro lado da porta, a própria voz, chamando, sussurrando, implorando, não com raiva, nem com ameaça, com carinho, com proximidade. Ela recuou até o quarto, trancou-se, chorou. E pela primeira vez em toda a jornada, adormeceu profundamente. Quando acordou, era noite. Mas algo estava diferente. A casa estava perfeitamente arrumada, como se tivesse sido limpa por mãos cuidadosas, as cortinas alinhadas, o colchão centralizado, a comida posta sobre a mesa, tudo em ordem, exceto por uma coisa. Ela não se encontrava, não no espelho, não nos vídeos do celular, não nas fotos. As imagens captadas estavam vazias, os reflexos ausentes. Era como se o corpo estivesse ali, funcionando, mas a consciência deslocada. E ali, naquele instante de lucidez que antecede a rendição, compreendeu. Ela não estava mais vivendo um pesadelo. O pesadelo era agora a única realidade. O outro lado venceu, e tudo o que restava era acordar de novo.